Oi, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Irmãos, irmãs em Cristo, amém? Agradeço ao Senhor, né, ao Pai, o Senhor de todas as coisas, em nome de Jesus agradecemos a Ele. Hoje, nossa, esse calor que está aqui, né? Muito quente. Aqui na Igreja Resgate, nós temos o ar, né? Tem alguns surdos aqui, né? Também tem alguns ouvintes, o intérprete fazendo a voz. Agradecemos, né, aos 3 intérpretes que estão aqui, a Nilde, a G e a Luciana. Também alguns surdos, né? Muito bom, estamos aqui juntos. Agradecemos a... Tem um homem só aqui, não, um rapaz novo, um surdo, o Pablo. Esse é o sinal do Pablo, é o surdo novo que está vindo aqui a primeira vez no resgate, junto com a Maria, né, junto com alguns irmãos aqui. Que é a Helena. Esse é o sinal de Helena também. Seja bem-vinda aqui. Em nome de Jesus. Muitos surdos aqui. Estamos sentados com o distanciamento social, com a máscara, né, com álcool em gel, né, cuidando da saúde de todos nós. Então, eu vou iniciar com uma oração. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por nós estarmos neste lugar aqui na Resgate, na cidade de Joinville, grupo de ministério com os surdos, mãos resgatadas, ovelhas do Senhor. Agradeço, Pai, e que todos sejam bem-vindos, que estão nos visualizando através do Facebook, né? Que estão, pode também curtir, compartilhar. Agradecemos a todos, a cada pessoa que está presente aqui, né, que todos também cuidem da sua saúde, que o amor de Deus, né, o amor do Pai, seja transmitido a todos através do Facebook. Em nome de Jesus, agradecemos. Primeiro, agradecemos ao Senhor. Nosso Pai está acima de todas as coisas. Agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Eu vou estar pregando a palavra hoje, evangelizando a palavra de Deus, passando a compreensão para todos, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que me ajude, porque eu não tenho capacidade. Eu dependo que o Senhor, através do seu Espírito, passe para mim a palavra e eu passo para as pessoas, para que as almas sejam tocadas pelo poder do Espírito, em nome de Jesus. Agradeço a Deus pela presença de todos. Amém. Então, tem alguns surdos que me conhecem, né? Eu sou a Viviane, esse é o meu sinal. Meu nome é Viviane. E este grupo é o Ministério com Surdos, Mãos Resgatadas, esse é o sinal. E eu peço, venham vocês aqui, vamos compartilhar juntos, não tenham preocupação. Né? A gente usa máscara, venham conhecer o local. Né? Tem alguns surdos aqui, alguns ouvintes, nós unidos podemos, né, sentir a presença do Senhor aqui neste lugar. É muito importante aprender a palavra de Deus. Venham aqui aprender. Então, hoje eu quero iniciar, né, esse estudo sobre o quê? Sobre a história da palavra de Deus, uma história, né, muito bonita. Tenho muito prazer, né, de conhecer essa palavra de Deus. Ontem eu estava preparando o estudo, pensando, tá, o que eu posso ensinar, o que eu posso fazer, qual conhecimento que eu posso estar passando. Eu estava em dúvida, pensando, refletindo, né? Aí eu pensei em José. Esse é o sinal de José. Uma história muito bonita. Alguns conhecem. Vocês conhecem a história de José? Esse é o sinal de José. Vocês conhecem? É uma história espetacular de um jovem, um rapaz jovem. Vocês conhecem ou não conhecem? Conhece? Alguns conhecem, poucos conhecem. Então, hoje eu vou passar para vocês essa história. A fé. Fé. Sinal, fé. Nossa, essa história de José, né, ele tinha muita fé. É o José do Egito, é conhecido como José do Egito. É uma história muito bonita sobre fé. É José, o sinal dele fala sobre a fé de José, lá no Egito. José era um homem fiel a Deus. Ele
sempre muito fiel, tinha muita intimidade com o Senhor, estava sempre com o Senhor. Ele sempre, continuamente, com fidelidade, sempre no caminho reto, justo, sempre, sempre obedecendo ao Senhor. Sempre Deus é o primeiro na sua vida. E Deus olhava para ele, né, e escolheu José. Ele escolheu. Que maravilhoso isso, na verdade, Deus olhar e te escolher, te escolher. Então, José é um rapaz, né, que cuidava também das ovelhas, né, ele trazia as ovelhas para perto de si, cuidava mesmo das ovelhas. Ele era um rapaz firme, temente ao Senhor. E nós precisamos ter isso na nossa mente, copiar esse testemunho de José, o comportamento dele. As pessoas que têm comportamento bom, nós temos que copiar como José. Copiar, ele é um modelo. Nossa, tá vendo só? É muita coisa, muita informação. São vários filhos, né? São 12 filhos de Jacó. Esse é o sinal de Jacó. Jacó, ele é o pai. Sinal de Jacó. Ele tinha 12 filhos. Muitos filhos, não é verdade? Mas como assim 12 filhos? Mas isso é muito tempo lá atrás, né? De gerações lá atrás. Hoje, as famílias são menores, não tem muitos filhos. Às vezes tem 1, 2 filhos, 3 filhos, né? Mas lá era costume dos povos terem muitos filhos. Você quer ter muitos filhos? Você quer? Você quer ter muitos filhos? Imagine a quantidade de alimento, de comida. Nossa, não, né? Muita coisa. Isso era costume de antigamente, né? Tinham 12 filhos, as famílias tinham. Então, a história de Sara e Abraão. Eles tiveram filhos, né? Sara teve Isaac. O que significa esse sinal? E riso. O significado do nome de Isaac significa riso, feliz. Sara ficou muito feliz quando teve o filho. Né? Fidelidade. Deixa eu ver. Rebeca. Esse sinal. Isaac casou com Rebeca, tiveram 2 filhos. Né? Esaú, esse sinal de Esaú, irmão de Jacó. Esse é o povo de Israel, eles são do povo de Israel. Então, Jacó, ele teve 4 filhas, 4 mulheres, esposas. 4 esposas ele teve. Jacó teve 4 esposas. Isso é de cultura muito antiga, né? Que na verdade Jacó, ele amava, ele tinha uma escolhida, ele tinha paixão por Rebeca, por Raquel, por Raquel. Ele amava de uma forma muito especial Raquel, mas Raquel não podia ter filhos, ela era estéril, ela não podia ter filhos. Por isso Raquel ficou muito entristecida, porque ela não tinha filhos. Por causa, as 3 esposas, né? Elas tiveram filhos, mas bem no final, Raquel, ela orou. Ela pediu ao Senhor que desse um filho, e Deus deu um filho para ela. Deu o filho José. Foi o primeiro e único filho de Raquel. Mas ele teve um irmão, Benjamim. Não foi o único filho dela, não. Benjamim e José era mais velho e Benjamim era mais jovem. 2 filhos de Raquel. Por isso, né, Jacó ele amava José, porque era o primeiro filho. Mas Jacó tinha vários outros filhos, né? Está vendo aqui, ó, vários filhos. Todos esses são os filhos, os descendentes dele. E teve uma única menina, a Diná, uma única filha.
Todos eram homens, mas a única menina era Diná. Que legal, né? Que história curiosa, na verdade. Isso é muito tempo atrás. Então, todos, né, todos os filhos eram irmãos de José, eram 12 irmãos, eram 12, 10, 11 irmãos e mais José. Era uma família muito grande. Essa história aconteceu há muitos anos atrás, há muito tempo atrás. Vocês conseguiram entender um pouco? Entenderam? É Israel. Todo é Israel de Deus, essa família toda. Então, José e os irmãos. Esse texto está em Gênesis 37, de 1 ao 11. Aí explica totalmente a detalhe, explica toda a história da família dos irmãos de José. José, ele tinha idade de 17 anos. Era muito jovem, né? Um rapaz muito jovem, 17 anos de idade. Né? E ele sempre ficou fiel ao Senhor, ele cuidava das ovelhas do pai. Por causa disso, o pai Jacó tinha um amor muito especial por José. Ele amava o filho do que os outros filhos. Né? Ele gostava dos outros filhos, claro, né? Tinha, mas ele tinha um amor especial por José do que por os outros irmãos. Porque talvez os outros irmãos não tivessem tanto relacionamento tão bom com o pai, não obedecessem tanto o pai do que José. Né? Então, né, José, né, quando ele era muito jovem, um rapaz, provavelmente um rapaz muito bonito. Então o pai, Jacó, ele fez uma túnica, pediu que fizesse uma túnica longa para ele. Queria presentear o filho, uma túnica. Você conhece a palavra túnica? Vou mostrar para vocês. Eu peguei, escolhi uma imagem para mostrar para vocês. Então Jacó, ele deu um presente para o filho, né, para José, uma túnica. Só para esse filho. Os outros irmãos ficaram muito enciumados, ficaram com inveja. Ó, a palavra vermelha, você consegue enxergar a palavra vermelha ali? As palavras? Olha, inveja, ódio, grosseiros, eles eram grosseiros, tinham muita inveja. Eles tinham ciúmes, tinham muita raiva. Os irmãos deles tinham, observando que o pai tinha dado o presente, eles conversavam entre si, né? Fofocavam a respeito de José. O que é isso? O pai dá um presente para José, o que é isso? E nós também queremos, nós somos irmãos, também queremos. É, inveja, muitos ciúmes. Isso é muito perigoso. Eu vou mostrar uma imagem para vocês. Vocês estão vendo a imagem? Uma túnica, o pai deu essa túnica para eles, está vendo a imagem? Olha, uma túnica bem colorida, bonita. E ele presenteou o filho. É sua. Meu único filho, ele dizendo, eu amo você. Está vendo a imagem? O pai dando presente para o filho. Ó, Jacó amava o filho. Mas os outros irmãos ficavam olhando indignados e com muitos ciúmes, com ódio desse amor. E o que aconteceu? O que eles fizeram? O que os irmãos fizeram? Você sabe disso? Em relação a Jacó? O que eles fizeram? Vamos lá. Em Gênesis, capítulo 37, do versículo 12 até o 36, a história conta em detalhes que os irmãos, né? Os irmãos, o que eles fizeram? Eles tiveram uma ideia. Eles combinaram entre si, né? Combinaram entre si que eles iam vender o irmão. Vender o irmão. Nossa, eles iam vender o irmão. Sabe que a túnica que ele ganhou?
que o pai deu para eles, sabe a túnica? Os irmãos, né, eles combinaram, né, prepararam com uma estratégia de pegar aquela túnica dele, né, e jogaram. Pegaram o José e jogaram ele lá num poço. Jogaram o José, tiraram a túnica dele e jogaram ele no poço. Né? E José ficou desesperado, porque era um poço profundo, estava seco, não tinha água, mas ele era profundo. E os irmãos fizeram isso com ele, por causa de ciúmes. E os irmãos, né, pensando, nossa. E os irmãos ali pensando, e agora? E o pai? O que o pai vai. E o pai Jacó? Não sabe, o pai do Jacó não sabia de nada disso. Ah, eles vão pensar que vamos já fazer que o irmão morreu, que José morreu. Ah, eles tiveram uma ideia. Eles procuraram, né, um cabrito, uma ovelha, um cabrito. Esse é o sinal de cabrito. Né? Pegaram um cabrito e eles pensaram, vamos aproveitar, tirar, né, matar esse animal, sacrificar o animal e essa túnica aspergir sangue sobre ela. Aspergir o sangue sobre essa túnica. Porque aí o pai vai pensar que José morreu. Né? O objetivo de serem maldosos mesmo, né? Em relação para como se tivesse morrido o irmão, né? Para mostrar a túnica cheia de sangue. Tá vendo aqui a imagem? O poço profundo que os irmãos jogaram Jacó. Eles tiraram a túnica, encheram a túnica de sangue para fazer como se o irmão tivesse morrido, que José tivesse morrido, para mostrar para o pai. Porque o Jacó não sabia disso tudo que tinha acontecido, mas está vendo essa imagem, os irmãos maus? Veja a maldade, a inveja, os ciúmes que eles tiveram do irmão. Os irmãos planejaram e jogaram no poço. Muito triste isso, né? Essa história ela é muito triste, de problemas de família. Olha, o pai. Esse é o Jacó, o pai. Tá vendo? A roupa, a túnica do filho? Os irmãos entregaram a túnica para o pai. E o pai, quando viu essa túnica, os irmãos falaram, pai, teu filho morreu. E ele, no momento, ele rasgou as vestes dele, chorou angustiado. Muita angústia. Você sabe, né, o que os irmãos pegaram, jogaram Jacó no, no poço. Eles queriam vender Jacó para o Egito. Jacó, coitado, não sabia de nada. Inocente em tudo isso. Foi enganado pelos filhos. E os irmãos, maus, né? Ciumentos, invejosos. Pergunta, você tem ciúmes? Você tem ciúmes do seu irmão? Você tem inveja do teu irmão? Você tem? Quando você vê no Facebook teu irmão, você fica com inveja? Não pode ter ciúmes e inveja, não pode. Isso é muito perigoso. É muito perigoso, você sabe disso. Isso é pecado. Deus ele não aceita o pecado de inveja, de ciúmes, ele não aceita. Eu falo isso porque é uma palavra de Deus, me perdoe, não sei o que estou falando isso. Então, José foi levado para o Egito, os irmãos venderam ele. Esse é Potifar, sinal de Potifar. Potifar, sinal. Aí Potifar viu que era um rapaz jovem, ele comprou ele. Pegou e levou para a casa dele. Potifar levou o José para a casa dele. José todo aguentando todo aquele sofrimento, com fé em Deus, sempre com fé em Deus. Está vendo aqui o texto em vermelho? O Senhor Deus estava com José. No versículo Gênesis 39, de 1 a 2, que Deus estava com José. Deus ele estava com José, sempre junto com ele, em todo o tempo.
sempre junto. Tinha intimidade com o Senhor. Deus esqueceu de José? Deus esqueceu? Nunca. Deus sempre com José. Igual conosco, igual comigo. Deus está sempre com a gente, está sempre com você. Deus está sempre com você. Igual José. Deus estava com ele o tempo todo. José tinha medo? Não tinha medo. Não, ele tinha fé. Ele ficava firme, aguentando ali todas as dificuldades. E ele pedia, Senhor, Tu és bom. Me dá calma, Senhor. Sim, Deus dava para ele. Pode pesquisar, veja lá José pensando, ai, né, meus irmãos, né, os meus irmãos, que vontade de matar eles. Ai, eles me jogaram, me venderam. José fez isso? José fez isso? Não. José não fez isso, não. Coitado dos irmãos. Eles não sabem, eles são inocentes, eles não sabem. José amava os irmãos. Ele amava todos eles, mas abandonaram ele, venderam ele, né? Mas ele sempre orando e Deus ajudando ele, sempre com ele, sempre. José não desprezava ninguém, não acusava ninguém. Eu vou me vingar de você. Esse tal de vingança. Eu vou me vingar de você. Nada disso, José nunca fez isso, não. Um exemplo. José é um exemplo de modelo para todos nós, de fé, de perseverança. José era um homem bom. E vocês também precisam ser como José. Precisam copiar José como um modelo. Então José, ele foi como escravo para a casa de Potifar. Esse texto está em Gênesis 39, de 1 até o 23. Ele ficou lá servindo a Potifar. Mas está vendo a esposa do Potifar? Era essa esposa do Potifar. José não tinha nada de culpa, não. Ele ficava lá, só ia, foi servir, trabalhava na casa de Potifar. Só dentro da casa, sempre só servindo a ele, trabalhando. Ajudava nas coisas dentro da casa, a fazer as coisas, servia. Ele servia lá dentro. É o trabalho de responsabilidade dele dentro da casa de Potifar, somente isso. Mas ele sempre com o Senhor, com fé em Deus. Mas a mulher, nossa, essa mulher. A mulher, quando ela viu José, falou, nossa, que homem lindo. Ela era bem safada mesmo. Ela era bem safadinha. Vem para minha cama, vem comigo, vem. José, o quê? Não, 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 não. José fugiu. José fugiu dessa mulher. Porque José era um homem que respeitava a Deus. E essa mulher, ela ficava ali assediando José o tempo todo, e José aguentava forte, firme ali, né? Sempre seguro, e no momento ele fugiu. Ele não quis saber de caso com aquela mulher, a esposa de Potifar. Também igual nós. As pessoas do mundo, por exemplo. Né? As influências do mundo, né? As seduções, né? Os desejos sexuais, de bebida, né? Eu vou, fofoca, de inveja. Né? Essas coisas que ficam sempre, né, nos atingindo o tempo todo. Isso é verdade, acontece isso. Precisamos controlar a vida. Não, eu não quero me afastar disso, não quero saber disso. Distância de mim, eu quero fugir disso. E eu fujo disso, precisamos fugir disso. Vocês concordam? Temos que copiar esse bom modelo de José. Essa história é verdadeira. É legal, né? Muito bonita essa história. Aí depois José, o que aconteceu? Foi preso. Foi preso. José ficou preso. Mas tudo bem, ele continuava firme com o Senhor, né? Sempre ali, tendo intimidade com Deus, sempre particular, né? Se relacionando com o Senhor. Senhor, me mostra, ele pedia continuamente. Vocês também oram e fazem isso? Vocês oram a Deus? Oram?
Você se prostra diante de Deus e abre seu coração, se relaciona com o Senhor em particular? Você já faz isso? José, ele tinha esse relacionamento, esse contato com o Senhor. Isso é muito importante. José é um homem muito interessante. Então, sabe o rei, o faraó? Esse é o sinal de faraó. Vocês sabem o rei faraó? Ele teve um sonho. Ele estava na sua cama e teve um sonho. Né? E ele, de repente, nesse sonho tinha vacas gordas e vacas magras. Nossa, o que significa isso? Aí o rei ficou lá, mas tinha. Também José, ele tinha sonhado também. E Deus mostrou para ele vacas gordas e vacas magras. Trigo, espiga. Trigo, espiga. Ele viu várias espigas, né? E tinha as vacas, né? Se alimentando daquelas espigas. E as outras vacas magras, né? De repente as espigas se secaram e houve fome. Tinha fome. Então por isso que as vacas eram magras, porque faltava comida para elas. Elas tiveram fome. E as vacas gordas tinham muita espiga, muito trigo, muita comida. Então, eram 7 vacas, né? 7 vacas que ele teve no sonho que eles viu, que eram gordas. Eram bem gordas, vacas saudáveis mesmo. O que significava esses 7? Significavam 7 anos de muita fartura, de muito trigo, de muita alimentação. Para todos, eram 7 anos. E outro significado das vacas magras, que eram 7 espigas, né, miúdas e queimadas, significavam 7 anos de fome. Espigas, né? Espigas, ó, tá vendo aqui a imagem? Elas eram miúdas, eram secas, queimadas, né? Isso significava que eram 7 anos que haveria fome, no Egito. Aí Deus mostrou o significado desse sonho. Isso, e explicou para o rei. Aí o rei ficou muito surpreso. Eu entendi, eu concordo contigo. Eu entendi agora. Eu aceito, José, o que você falou, eu concordo. Então, o faraó, ele entendeu, ele sentiu que era verdade, ele entendeu que os sonhos tinham o mesmo significado. E Faraó, então, ele separou a José e o presenteou. Ele deu para José um anel e deu para ele um cargo de governador do Egito. Sim, José passou a ser governador do Egito. Que bênção, né? De escravo para governador. José passou a governar a terra do Egito. E Faraó, ele deu para José o quê? Um anel, também deu roupas especiais, que simbolizava, né? Tinha a ver com o cargo que ele estava assumindo. José, ele podia governar toda a terra de Egito, porém, ele devia obediência a Faraó. Faraó seria superior a José apenas no trono. E tudo que José fizesse, ele precisava conversar com o rei.
com o faraó. E José, ele começou então a administrar a terra do Egito. Ele ia para os campos para observar o que estava acontecendo, ele sempre teve esse cuidado. José, ele tinha 30 anos quando ele foi denominado governador do Egito. Muito interessante, né? José era muito esforçado, ele sempre cuidava para ver se os alimentos estavam de fato sendo bem guardados, se estavam crescendo em abundância. Ele cuidava com bastante carinho, com bastante cuidado. Então, Canaã, cidade de Canaã, né? Esse é o sinal da cidade de Canaã. E esse aqui é o sinal de Egito, né? Canaã era longe do Egito, muito longe, né? Tinha uma distância de 475 quilômetros de distância. 425 quilômetros de distância. Era muito longe a cidade de Canaã, era muito longe do Egito. E José caminhou tudo isso aqui. A família de Jacó, né? Eles ficaram todos em Canaã, mas José ele foi vendido como escravo para o Egito, então ele mudou de cidade. Então, os irmãos, né, de José, né, os irmãos de José do Egito, né? Primeiro lugar é o quê? Na cidade de Canaã, né, Jacó lá com seus familiares, eles foram para o Egito. Porque lá tinha alimentação lá no Egito, faltava comida em Canaã. Em Canaã não tinha alimento, por isso que eles precisavam ir para o Egito. Por isso que toda a família foi nessa distância, né? Alguns foram de camelo, né? Porque a distância era muito longa, eles foram para lá. Alguns iam caminhando, a distância era longa, mas alguns iam caminhando, né? Veja, 425 quilômetros, era uma distância muito longa. E eles foram, né? Para ir lá, eles encontraram José, que era o irmão deles. Mas José não sabia que os irmãos iriam. Os irmãos também não sabiam que José era o governador. Sim, ele mudou a face dele, né, por causa daquelas maquiagens do Egito, mudou totalmente a feição, o perfil dele. Né? Nossa, mas quando se olharam, não se reconheceram. Só que os 10 irmãos, né, foram para o Egito em busca de alimentos. Né? Eles precisavam chegar no Egito pelo alimento, mas teve um irmão mais jovem, o Benjamim. Ele não foi junto com os irmãos. Só os 10 irmãos foram. Porque como ele era mais jovem, era muito longe, eles resolveram ficar... Tinham medo que ele morresse. Porque como já tinha José morrido, a família não queria que Benjamim morresse também. Então, eles resolveram ficar, deixar o irmão em Canaã. Fica aí, mano, né? Daí os 10 irmãos foram para o Egito em busca de alimentos. E só o irmão ficou lá. Benjamim ficou. Para que Jacó cuidasse desse filho mais novo. Aí depois, né, a história, ela mostra todo o tempo que se passou, que José, ele viu os irmãos, ele reconheceu os 10 irmãos. José, ele pediu para que chamasse o Benjamim, o outro irmão, que queria encontrar esse irmão. Mas os 10 irmãos voltaram lá para Canaã, uma distância super longa, voltaram para Canaã para buscar o irmão Benjamim, né? Voltaram para o Egito. É uma distância muito longa. E a história fala sobre isso. Quando José viu o irmão Benjamim, porque antes ele era secreto, numa sala lá, né? Ele tinha chorado muito porque tinha encontrado os irmãos, né? E José, quando ele viu os irmãos e viu, ele chorava assim: são meus irmãos, agora Benjamim, meu irmão, são 11 irmãos meus. Né? Encontrei e chorava, e chorava, e chorava, né? Muito angustiado, se lembrando de tudo que tinha acontecido. Mas ele se recompôs, né? Que estava na sala escondidinho, e voltou e se posicionou lá.
né? Porque ele era governador do estado, ele também tinha muita autoridade. Aí José viu os irmãos ali, né? José fez uma pergunta para os irmãos. Ele falou para os irmãos: eu sou José. Eu sou José. Ele falou para todos os irmãos que estavam ali. Vocês se lembram que vocês me lançaram no poço? Vocês se lembram disso? E os irmãos olharam para ele e não tinham reconhecido. É verdade. Estou vendo a face do meu irmão. Estou vendo a face do meu irmão. E todos ficaram assim, né? Começaram a chorar, mas de todos se abraçaram. José abraçou os irmãos e o irmão mais jovem, o Benjamim, né? Começou também a chorar, né? E pela saudade, irmão, ai, meu irmão mais jovem, Benjamim, abraçou esse irmão, né? E beijava o irmão. Depois os 10 irmãos ali, né? Todos ficaram com medo. Todos com medo, não sabia o que ia acontecer. Não, José falou: venham, venham, irmãos, venham. Calma, não se preocupem, pode vir. E se abraçaram também. E os irmãos, né, reconheceram. Os 10 irmãos, todos se prostraram e choraram e abraçaram, arrependidos. Arrependidos, abraçaram o irmão. Se beijaram, se cumprimentaram, abraçaram muito forte. Né? Ai, desculpa, pediram, se desculparam. Ai, né? Ai, José, desculpa, lá no passado, né? Nós tínhamos inveja, a gente jogou você lá no poço, por causa do meu pai que escolheu você, tá? Perdoa. Não, eu esqueço tudo isso. José foi bruto, ai, vai me vingar de vocês? Não, não fez nada. Não fez nada. Pelo contrário, venham, abraçou os irmãos, venham. Meu pai Jacó, volta meu pai Jacó para cá, venham todos para cá. E os irmãos, sim, aceitamos, vamos buscar o pai, buscar o pai Jacó, né? Não sei, meu pai tem idade já avançada, eu não sei, ele pode morrer, talvez ele morra, eu não sei, todos preocupados, né? Mas sim, vamos chamar rápidos e voltar para cá, porque meu pai pode morrer. Então, veja só, os irmãos, né, os 10 irmãos, eles voltaram, saíram do Egito, voltaram lá para Canaã, uma distância muito longa. Vamos, pai Jacó, o seu filho está vivo, não está morto. Ai, Jacó chorava compulsivamente, chorava, eu quero encontrar o meu filho, lá para o Egito, vem pai, vamos lá. E voltaram todos, esposa, filhos, todos os animais, né? As tendas, né? Eles prepararam tudo, os camelos, né? Quantas pessoas? Ó, foram 70 pessoas. 70 pessoas, ó, 70 pessoas saíram da cidade de Canaã, todos foram para o Egito, voltaram para o Egito em caravana, voltaram para o Egito para encontrar José. Então, Jacó, né, ele ficou durante 17 anos no Egito. 17 anos depois da mudança, ele ficou lá no Egito 17 anos. Né, Jacó, quando ele encontrou José, meu filho, ele corria, veja o senhor de idade correndo, e abraçou. E choraram, os dois choravam, amor, né, bem unidos os dois. Que história linda, né? É uma história muito linda, muito bonito tudo isso. Então, aí depois, né, com a idade de 147 anos de idade, Jacó morreu. 147 anos de idade, Jacó morreu. Né? Mas a Bíblia fala que ele morreu, teve bom tempo. Ele teve sorte de ter conhecido o filho dele, mas com 157 anos ele morreu. Né? Então toda a família de José, todos estavam no Egito. Né? Todos eles ficaram lá felizes. Né? Lá tinha comida, tinha tudo para eles lá. Aí depois, de um tempo depois, José, já idoso, ele morreu com 110 anos. 110 anos de idade, José morreu.
João morreu. José morreu. Desculpa. Então, a família continuou no Egito, ficou lá durante muito tempo lá. Tá vendo os irmãos? Eles se reencontraram. José, né, governador do Egito, né, tinha autoridade, mas ele abraçou todos os irmãos porque os encontrou novamente. Todos os irmãos. E eles estavam arrependidos e pediam perdão e choravam. Ah, que o encontro do pai. Oh, o pai e o filho se encontraram. Viu que linda essa história? Então, o que a Bíblia nos aconselha? O que a Bíblia fala a respeito desse sentimento? Está vendo essa palavra em vermelho? Inveja. Inveja, inveja. Viu? A Bíblia fala muito sobre a questão da inveja. Eu vou passar para vocês o que a Bíblia aconselha. Em Salmos, capítulo 37, versículo 1. Você não precisa ter inveja. Não tenha inveja. Por que tu vai ter inveja? Por que inveja? Por que você vai ter inveja das pessoas que fazem o mal? As pessoas fazem o mal, não precisa ter inveja delas. Por favor, muda sua cabeça, sua mente. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 31. Não tenha inveja das pessoas violentas. Então não precisa fazer o que elas fazem. Não precisa fazer, não precisa fazer o que as pessoas invejosas fazem, as pessoas violentas fazem. Outro texto de Provérbios 14, versículo 30. O texto explica assim, se o meu coração tem paz, o meu coração, se ele tem paz, eu tenho paz dentro do meu coração, ela me dá o que? Vida. O meu corpo, dá vida ao meu corpo. Mas, se eu tenho inveja, o que significa se eu tenho inveja? É como se os ossos se apodrecessem. Os ossos se apodrecem. Por causa disso, muitas pessoas têm câncer. Elas adquirem a doença de câncer. É como se fosse uma maldição. Outro texto de Provérbios 27, versículo 4. Rancor, né? Ódio, crueldade, fúria é destruidora. Mas quem consegue suportar a inveja? Provérbios 23, 17. As pessoas, os pecadores, não tenham inveja deles. Nós precisamos observar o nosso coração, não podemos ter inveja. Melhor será que tema sempre ao Senhor, respeitar o Senhor, sempre junto com o Senhor. Precisamos controlar, cuidar da vida, né? Sempre estar cuidando, observando, para ver se temos paz dentro do nosso coração. Evitar, né, a inveja. Temos sempre estar controlando isso. Não precisa ter inveja. Por que inveja? Por que ter ciúmes? Isso é bobagem. Em 1 Coríntios 13, versículo 4, explica que o amor, o que significa o amor? O amor, de verdade, ele é paciente, ele é bom, ele é bondoso. Ele não tem inveja, não tem orgulho, ele não se vangloria. Não. A palavra de Deus que fala isso, a palavra de Deus que nos aconselha. Deus
ele nos aconselha a não ter inveja, a palavra de Deus. Todos esses textos bíblicos falam de inveja. Não tenha inveja. Respeite ao Senhor, a palavra de Deus que passa isso para vocês. Não tenham inveja, cuide da sua vida. Cuide, não tenha pecado, cuide, eu estou explicando para você. Porque senão vai haver destruição da sua vida. Que a inveja faz isso. Você viu os irmãos de José ali, todos com inveja, com ódio, o que aconteceu? Você viu? O que fizeram com José? Jogaram ele no poço. Veja só porque o pai amava o filho. Mas como? Isso não precisa ter inveja, precisamos ser unidos. Nós precisamos ser unidos com os irmãos, juntos, né? Olha, que legal, você ganhou uma roupa nova, ganhou uma túnica nova, os irmãos deviam ter feito isso. Parabéns para você. Olha, teus irmãos, mas não. Eles ficaram com inveja. Como, né? Inveja. É muito perigoso esse sentimento. Por exemplo, está um carro bonito, né? Aí você vai, eu quero tanto esse carro, eu vou comprar um carro igual ao dela, igual ao dele. Isso é inveja? Que bobagem. Ai, é uma casa linda, eu vou comprar uma casa igual. Isso é bobagem. Ai, casamento tão bonito que é casamento, parabéns. Mas e eu? Ai, eu não tenho casamento, sou solteira. Ai, que isso é inveja. Isso é bobagem. Isso é pecado? Inveja é pecado. Por favor, precisamos evitar isso. Isso é muito sério, não é brincadeira, não. Isso é muito sério. Então, vamos orar? Obrigado, Michele, pelo apoio. Muito obrigado, Michele, pelo carinho e pelo apoio de sempre. Vamos orar, mas que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Precisamos evitar, sim, a inveja, a fofoca, isso é muito perigoso. Precisamos ter uma vida parecida com a de José e não com a dos irmãos dele, que tinham inveja, rancor, eles eram irados. Não precisamos disso, tudo isso é bobagem, temos que deixar isso para lá. Temos que desprezar a fofoca, a mentira, a inveja, a maldade, os ciúmes. Temos que deixar isso de lado e escolher o quê? O amor, a união, o companheirismo, a intimidade com Deus. Precisamos nos ajudar, nos fortalecer. Então, muito importante, né, nós aceitarmos o que Deus tem para as nossas vidas. Aí sim nós seremos felizes. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, te louvamos e te agradecemos pela vida de cada um dos teus filhos que vieram hoje, que prestaram atenção na tua palavra. Também aqueles que ficaram em casa, Pai, assistiram um culto pelo YouTube. E abençoe os teus filhos. Senhor, que eles possam ter aprendido a tua palavra, Senhor, a ignorar, Pai, a inveja, a fofoca, a mentira, mas a terem paciência. Que eles possam, Senhor, ter uma vida reta e desprezar as bobagens, Senhor. E que eles evitem encher o coração daquilo que te desagrada, Senhor. Mentira, fofoca, pecado, orgulho. Que nada disso, Senhor, cresça nos seus corações, para que eles não venham, Senhor, a ter doenças, não fiquem doentes, que eles possam, Senhor, esvaziar tudo isso, tirar essas coisas do coração, que eles possam se arrepender, pedir a Ti perdão, que eles possam ter uma vida de santidade, mas que tudo aquilo que não Te agrada, Senhor, toda a maldade, toda a maldição, meu Pai, tudo aquilo que é contrário a Ti, que caia por terra, em nome de Jesus, que seja destruído, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a vencermos, Senhor, e tira toda a inveja, Pai, tudo aquilo que não te agrada. Senhor, a história de José é maravilhosa, tem um exemplo muito bonito, Pai, de humildade, uma história de amor, de carinho, de afeto.
uma história, Senhor, de humildade que precisamos copiar o exemplo dele, Pai. José nos deixou um exemplo maravilhoso e que possamos, nós aqui, irmãos em Cristo, ouvintes, surdos, que possamos ter uma vida de união, de humildade. Em nome de Jesus, te agradecemos por todas as bênçãos, te agradecemos pela atenção de todos. Amém? Então, olha só, temos aqui umas informações bem importantes para vocês. Sábado que vem, dia 19, o próximo sábado, dia 19, vai ter um culto normal em Libras às 6 horas, ok? Vai ser o último culto, tá? Em Libras, o último culto deste ano. Então, ele vai começar no horário de sempre, às 6 horas. Então, venham, aproveitem, vamos nos encontrar aqui no último culto, vai ser bem legal, tá? Podem ficar tranquilos, porque nós estamos respeitando todas as regras, usando máscara, álcool em gel, distanciamento. Fiquem tranquilos. Amanhã nós temos dois cultos, às 7 horas e às 5 horas. Nos dois cultos tem intérprete. E aí você escolhe qual culto você quer ver e sinta-se à vontade, tá? E aí no próximo culto, né, um culto especial de Natal, vai ser muito interessante. Vai ter apresentação de Natal, vai ter louvores, vai ter coral, músicas especiais, porque é um culto especial do Natal que retrata o nascimento de Jesus Cristo. Vai ser maravilhoso, amém? Então venham todos juntos cultuarmos a Deus em união. Deus abençoe a todos.